Oi, pessoal, meu nome é Amanda Pchontekowski e hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais rápido e bem mais prático também. Algumas pessoas, inclusive alunos, né, voltam e me perguntam, Amanda, como você identifica as estrelas fixas no mapa? É, Existem várias plataformas que geram mapa, algumas gratuitas, algumas pagas, algumas usam o astro.com. Aqui no canal, inclusive, tem tutorial sobre como você montar o seu mapa gratuitamente no astro.com, que é um site que eu recomendo, muito simples, muito didático. Mas eu vou explicar aqui essa relação das estrelas fixas, né? Tem como você colocar as estrelas fixas no mapa. Tem como você colocar, né? Tem como colocar algumas, tem como colocar as que você achar principal, as que você tiver estudado, ou como colocar todas, né? Então, para exemplificar aqui para vocês, eu coloquei todas as estrelas fixas possíveis no SolarFire que já vem cadastrada, tá? Então, são cerca ali de 50, quase 50, eu acho, estrelas fixas que são cadastradas no SolarFire. E como vocês estão vendo, o mapa fica extremamente poluído, então não dá para identificar praticamente nada, porque ele fica horroroso, tá? Sendo bem sincera e bem direta para vocês, ele fica horrível. E tem algumas outras formas de página, eu não vou mostrar aqui, porque senão eu vou acabar expondo esse mapa, né? Eu devia ter pego um exemplo, mas enfim, que tem a possibilidade de mapa horário, que ele automaticamente vai colocar algumas conjunções. Então, sei lá, por exemplo, no caso aqui, o Mercúrio está conjunto especificamente com a Xernar, né? Porque ele tá ali, ó, a Stellar está 15,9 e Mercúrio está 15,31, então tá bem perto, né? Então provavelmente ele classificaria. Mas dependendo da orbe, ele não vai pegar, não vai classificar. E eu acho muito mais prático fazer o quê? Muito simples, gente. Pegar a lista de... Calma aí, volta aqui. Deixa eu parar de compartilhar, senão vocês vão ver tudo meu o meu computador e meu WhatsApp tá aberto aqui também. Pegar a lista pelo Constellations of Words, que é um site que todo mundo tem que conhecer, todo mundo usa, é muito simples, muito prático. Você pode colocar por é, ordem de latitude zodiacal, né? Então ela vai estar um de Áries, dois de Áries, 9, 9, 12, 14, blá, 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 tudo certinho. E aí você vai ponto por ponto do teu mapa identificando, né, a que está mais perto, ou dependendo se for uma estrela alfa, se for uma estrela um pouco maior, ali 2 graus mais ou menos. Aí você pode até abrir certinho, né, o nome da estrela, vai estar a constelação, tem bastante informação, tem desenho, tá em inglês, gente. E é um pouco ruim porque é um fundo preto com letra branca, é, mas tem um segredo aqui, esse é um segredo hacker, tá, gente? Para mudar esse fundo, me incomoda, pelo menos, né? Eu aperto. Não, não é o F11, não. É o F12. É o F12 que eu aperto. Aí vai abrir essas configurações aqui. Aí eu vou para baixo um pouquinho. Tem background color. Tá preto aqui? Eu vou estar com cinza, um cinza claro, um laranja, para quem tem gosta de laranja, mas eu acho meio ruim. Enfim, eu coloco geralmente uma cor um pouco mais clara. Pronto. Arrumado, F12 de novo. Pronto, olha que maravilha. Fica muito mais agradável de ler. Quem tem problema com inglês, copia e cola no Google Tradutor, tá razoável a tradução também, tá? Então tem essa possibilidade. É muito melhor você olhar certinho, planeta por planeta, grau por grau. A maioria a gente acaba decorando, né? Uma boa parte das estrelas depois a gente acaba decorando. Depois fica mais fácil, você não vai precisar nem usar a lista com as estrelas. Você pode imprimir também para ir olhando na tabela. Não tenham preguiça. Gente, se vocês têm preguiça, não vão conseguir desenvolver nenhum estudo na astrologia, não tem como, tá? Então, larga a preguiça de lado, abre ali o site, porque, assim, colocando todos é, os, as estrelas aqui, fica muito poluído, fica muito difícil, tá? Para colocar algumas ou tirar alguma coisa, vai em Display User Defined Points, tá? Edita ali qual você está usando.
Aqui vai ter o point type. Você normalmente vai estar ali no point, o midpoint, fixed position, fixed star, né? No caso, que são as estrelas fixas todas que tem aqui. Vai ter várias coisas que você pode colocar, né? O ponto médio aqui, que é bem interessante, você pode colocar alguns também. Mas enfim, né? Eu quero tirar tudo, eu vou deletar todas as estrelas aqui, porque eu acho que polui, me incomoda, eu acho desnecessário. E pronto, salvei. Tem aqui, ó, estrelas também já pronto, que vai vir com todas as estrelas já aqui, tá? Tá pronto já, tá pronto. Fica mais fácil, 50 estrelas que estão cadastradas. E tem como você cadastrar também. Mas eu não vou entrar nessa parte técnica, porque eu também não sou especialista nessa parte um pouco mais. é, Volta aqui para compartilhar, que eu esqueci de colocar para vocês. Pronto, coloquei nenhuma, salvei, pronto. O mapa está muito melhor, muito mais limpo. Então, por exemplo, eu vejo aqui a Eris está a 16 graus e 37 minutos de Ares. Tem Alferrades aqui pertinho, né? Como eu estava até mostrando aqui, a Alferrades, olha só, ela está a 14 e 18 de Ares. Pode ser que essa estrela esteja ativada, né? Pode ser que sim, porque é uma alfa, é muito forte, tem uns assuntos de discórdia ali, tá na casa 12, né? A gente pode perguntar para a moça, no caso do mapa, se ela tem alguma história com a mãe, de dificuldade, né? Ver como é que funciona. De qualquer forma, mesmo que tenha uma conjunção exatíssima, às vezes a pessoa não está manifestando aquela estrela. As estrelas, gente, elas são como entes, como anjos, como deuses, como uma força diferente. Porque a gente vai ter níveis, né? Níveis, camadas. Então a gente vai ter ali o signo, que é o que todo mundo conhece. Depois a gente vai ter os planetas, a gente vai ter as casas. Então cada um vai ter uma roupagem, vai ter uma dinâmica, vai ter uma forma de expressão. Às vezes a pessoa vai estar muito num planeta. Às vezes a pessoa não vai estar nem naquele planeta, nem naquele signo, nem nada. Ela vai transcender aquilo e vai manifestar muita estrela, principalmente com dons, quando a pessoa tem um destaque e fica muito evidente aquele destaque, né? Então tem que ter uma sensibilidade muito grande para saber se aquela estrela está sendo ativada, qual estrela está sendo ativada. Vocês podem ver também na lista que alguns graus de alguns lugares vão ter várias estrelas, né? Uma pertinho, uma muito pertinho uma da outra. Então, qual será que está sendo ativada? É a mais perto do grau? Às vezes não, às vezes não. As alfas normalmente são mais fortes, mas às vezes vai ser aquela estrela pequenininha, entende? Então tem que ter uma sensibilidade para perceber ali o que está sendo manifesto. Cada caso é um caso, cada mapa é um mapa, e vai depender muito também da sensibilidade da pessoa, né? De estar expressando uma estrela de forma, às vezes, maléfica, às vezes benéfica, é, às vezes depende muito, entende? Então não tem uma regra específica para a gente falar das estrelas. Por isso que tem muita gente que tem muita dificuldade. Ah, como é que interpreta estrela fixa? Quando você tiver uma estrela fixa ativada, é muito evidente, muito fácil, muito óbvio de interpretar. Quando não tem, vai ficar um pouco mais difícil de entender como funciona aquele mecanismo, de perceber as manifestações dela. Pode ser muitas, podem ser variadas. Eu dei o exemplo de algol aqui no canal para vocês, né? Que pode ser que a pessoa fique paralisada, né? É uma coisa que quase ninguém comenta sobre algol. Pode ser que não necessariamente ela sofra as mazelas de algol, mas ela tenha que lidar com as dificuldades do tema externamente, né? Como lidar com casos difíceis, como salvar pessoas, né, de acidentes graves ou coisas complicadas. Então, precisa se ter uma imaginação, um conhecimento do mito daquela estrela. As alfas, elas vão ultrapassar, vão extrapolar o mito daquela constelação, mas mesmo assim elas vão representar ou sintetizar também aquela constelação. Então tem que conhecer bem o mito, a história, as partes da história, porque pode ser que ela manifeste uma parte daquela história, pode ser que ela manifeste outra parte daquela história. Então, em qual personagem que ela está inserida, né? No próprio mito de Algol.
ela tá um pouco mais para Perseu, ela tá um pouco mais para o pescoço, ela tá um pouco mais para Medusa, ela tá um pouco mais para a cabeça da Medusa, tá um pouco mais ali para qual parte do mito, né? Para o pro parte do começo de como era a Medusa, que ela se vangloriava de ser a mais bela, ou de repente vai ter na parte em que ela em que Netuno começa a fazer investidas nela, ou na parte da profanação, ou na parte de que ela petrifica, ou ela é petrificada. Então, qual é a parte do mito que você está preso na manifestação? Ou às vezes nenhuma, já né, não tá nem na possibilidade de pegar os pontos positivos de manifestação da estrela, né? Então, tem que ter essa sensibilidade, e essa sensibilidade ela só vai ser adquirida com prática, muita prática. Então, a forma de ver e identificar as estrelas, a forma que eu acho mais prática é essa de olhar grau por grau, planeta por planeta, ver o planeta ali que está perto, se está perto de alguma estrela. Não falo sobre estrelas para todos os clientes, porque é uma coisa assim um pouco mais avançada, tem que ter uma sensibilidade. Às vezes até em aula, gente, desculpa falar aqui, mas já teve aula de consultoria de pessoas avançadas, assim, dando aula para astrólogas. E mesmo assim elas não entendiam, ficavam de cara feia, emburrada, nada a ver isso aí, sabe? Não tinham nem um pingo de capacidade de compreensão da estrela, do potencial de manifestação de uma estrela. Então tem que se ter muito cuidado, né? Para falar para um cliente, ou para falar para uma leitura, ou até mesmo para identificar isso no próprio mapa. Muita cautela. Então, o ideal é dominar um pouco mais a estrela e dominar um pouco mais essa forma de comunicar o mito e de perguntar e de explicar como funciona. Porque na minha fala mesmo eu tinha presumido que elas entendiam que variava, né, a interpretação, que dependia de cada caso, e que poderia ser aquilo que eu estava falando, como poderia ser outra coisa. E aí ficavam, né? Então depende, né? A gente tem que lembrar sempre disso. É, No geral, gente, para identificar as estrelas é isso. Tem que olhar o grau e minuto importam. Algumas estrelas. Ah, orbe, qual é a orbe de cada estrela? Depende. Não fica preso muito nisso de coisa exatinha, sabe? Porque isso é muito chato e não vai te levar a lugar nenhum. Ah, é só 5 graus, é só 2 graus, é só no mesmo grau e minuto. Não é. Na prática, você vai ver que não é. Claro que quanto mais perto, mais forte. Quanto mais perto, mais forte. Mas algumas alfas são maiores do que outras alfas. Às vezes a pessoa tem uns círios ali, mas ela não vai conseguir manifestar aqueles círios. Já vi casos assim, a pessoa tinha nada, nada, absolutamente nada. Sabe? Um pouquinho de patriotismo, talvez, ali por conta do próprio signo de câncer. Mas no geral, quase nada. Às vezes acontece de ter grau e minuto exato, a pessoa não manifesta. Uma estrela fortíssima. E às vezes algumas outras, por trígono, acaba manifestando. Entende que é uma coisa tão longa, tão distante, que alguns astrólogos nem consideram, né? Tem algumas falas assim, vai depender se a estrela é visível no hemisfério em que a pessoa se encontra. Não, gente. Às vezes não precisa disso. Ela tá ali, manifesta. Mesmo a pessoa nunca nem tendo ido para o lugar onde a estrela é vista, né? Também manifesta. Então, essa questão das estrelas fixas tem que se ter muita delicadeza e muita sensibilidade para conseguir perceber as manifestações, tá? Então, para identificar, a forma que eu utilizo é essa, olhando o grau e minuto, consultando a tabela, se eu não conheço, para ver se tem alguma menor, ou se tem alguma coisa que eu não consegui ver, se, né, precisa, porque como eu falei, a maioria dos casos não vai ter caso de estrela fixa, porque a pessoa tem que espiritualmente já passar daquilo, ou, enfim, dentro da condição espiritual, não que seja melhor ou pior, né? Porque tem casos de pessoas muito ruins, manifestando estrelas muito ruins, né? Não dá para dizer que é uma pessoa evoluída espiritualmente, né? Não dá. Só se for para ruim, né? Para mal.
E então é isso, tá? Tenham muita cautela e sensibilidade na hora da interpretação. Vou trazer mais esse conteúdo para vocês, sobre mais estrelas. Eu acho esse assunto muito fascinante, muito interessante. E, e é isso, tá? Tem muito cuidado, muita cautela para observar se tá ou não tá, se manifesta ou não manifesta. Essas bênçãos ou maldições, né, querendo ou não, das estrelas. E quando tiver uma estrela complicada, não precisa se desesperar. Na própria Algol, eu exemplifiquei que às vezes tem alguma outra muito perto, que pode ser que esteja manifestando aquela outra, ou nem ative nenhuma das duas. E mas tem conjunção. Às vezes, mesmo com conjunção, não tem manifestação. Mas não vale ser tipo aquilo de caixa de bombom, né? Que você escolhe. Não tem muito isso, não. Você não vai escolher. Às vezes é ou não. Tem que ter comprometimento com o que é evidente, com o que é verdadeiro. Isso é muito importante. Não adianta ficar passando pano ou fingindo que não tá vendo, tá? Tem que fazer um exame, às vezes desenvolver uma percepção própria. Eu mesma já tive casos de estrelas assim que eu falava, só que não. Aí, investigando melhor, eu percebi que era uma coisa muito sutil, mas que ainda tinha, sim, algumas manifestações ruins de uma estrela, né? Falei, nossa, olha só, pior que tem mesmo. Então, é importante questionar e ver e rever e examinar bem, porque tem um leque muito grande de possibilidade de manifestação. Como eu falei, são partes do mito. São partes do mito, tá? E, e nada é condenável, né? Porque senão Deus não tinha dado essa ferramenta para a gente conseguir observar, e a gente também não teria o livre-arbítrio para poder diminuir essas mazelas, né? Então é importante também ter essa fé e saber pedir, né? Quando eu for falar sobre Sírios mesmo, os egípcios, os gregos faziam oferendas para Sírios, para apaziguar o tal deus Sírios, né? Para que ele diminuísse um pouco o calor e o tempo muito escaldante, para que viesse ventos temperantes, para que viesse chuva, para que enchesse o Nilo. Então faziam oferendas ali e orações e preces, né? Mas hoje a gente tem muitos católicos que me seguem, né? Então William Lilly fala sobre quando observar uma previsão ruim nos mapas, caia de joelhos e implore a Deus misericórdia, né? Então, a oração e o pedido para Deus livra a gente de muita coisa. Então, é importante saber rezar também, para evitar essas situações. Além de manter uma postura de controle do próprio destino e da própria vida, né? Então, de não se deixar controlar pelas estrelas, e sim controlá-las. Escolher manifestar os pontos positivos, escolher manifestar as virtudes, saber como manifestar isso. Tem vários truques, né? É isso, gente. A aula de hoje era só para ensinar como ver, algo muito simples, e fiquem atentos aqui que eu vou ensinar várias outras coisas sobre estrela fixa também, tá bom? Já deixem as suas dúvidas nos comentários.